está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre fraternidade e diálogo, o tema da campanha da fraternidade ecumênica do ano de 2021. Aqui comigo está a pastora Romy Benck, ela é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e secretária executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Pastora Romy, bem-vinda ao Religare, uma alegria imensa recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço a possibilidade de participar desse programa, que é um espaço muito importante para a gente discutir temas relacionados à religião na vida pública. Então, estou muito feliz em poder contribuir. Que bom. E você? Você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Inscreva-se em nossos canais no YouTube ou também nos nossos podcasts no Spotify. Acompanhe, compartilhe, curta o Religare, Conhecimento e Religião. Romy, qual que é a tradição, a história das campanhas da fraternidade ecumênicas no Brasil? Então, a pesquisa mais recente que nós temos sobre a história do Conselho Nacional de Igrejas foi realizada pela irmã Raquel de Fátima Colette. Então, ela fez uma pesquisa bem interessante, muito boa, lá pela PUC do Paraná, e uma das questões que ela levantou foi justamente o histórico das campanhas da fraternidade ecumênica. Então, ela destaca que já nos anos 80, as pessoas que nos antecederam no CONIC, né, lideranças religiosas das mais diferentes igrejas, já imaginavam, já discutiam a possibilidade de fazer uma grande campanha ecumênica de evangelização. Sei. Essa reflexão foi vindo até que no ano 2000, já com todos os bons ventos do Concílio Vaticano II, né, veio essa proposta de que na virada do milênio a gente poderia fazer essa experiência da campanha da fraternidade ecumênica. A decisão de ter ou não uma campanha da fraternidade ecumênica é sempre da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na Assembleia dos Bispos da CNBB, porque a campanha da fraternidade é uma campanha católica romana. Então, de tempos em tempos, casualmente foi de 5 em 5 anos, ou uma vez só que levou 6 anos para que a campanha viesse ecumenicamente, são os bispos que refletem, que discutem entre si, avaliam sobre a possibilidade da campanha ser ecumênica. Foi assim com o processo da campanha esse ano. Então, a CNBB diz, olha, nós refletimos, estamos entregando a campanha desse ano para que o CONIC prepare ecumenicamente. Aí o CONIC pode dizer se aceita ou não. Mas como o princípio é ecumênico, o CONIC nunca disse não. Sim, né? Sempre aceita, né? Porque é uma grande possibilidade que a gente tem de oferecer um testemunho conjunto para a sociedade brasileira e também para as nossas igrejas. Sim, e é uma campanha, como você disse, né, desde os anos 60, né, tem uma larga tradição aí na história do país, né, de realização dessas campanhas. Romy, uma vez assumido, né, você falou o CONIC, talvez alguma pessoa não saiba o que é esse conselho, né? Como é formado o conselho? Quem compõe o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs? Então, o CONIC, o ano que vem, ele vai fazer 40 anos. Ele surgiu no Rio Grande do Sul, Sim. mais especificamente na cidade de Porto Alegre, porque no Rio Grande do Sul a presença católico-luterana é muito forte. Então, e lá tem muito aqueles matrimônios interconfessionais, de católico com luterano. Então, a origem do CONIC está muito vinculada à conversa entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana sobre como acolher esses matrimônios interconfessionais, para não dar briga em família, etc. Até que em 82, então, se definiu sobre a criação de um conselho de igreja. A participação de cada igreja foi discutida nos órgãos máximos de deliberação das igrejas
E aí um conjunto de igrejas, então, se tornou as igrejas fundadoras do CONIC. Entre as igrejas fundadoras do CONIC está a Igreja Católica Romana, que é representada pela CNBB, está a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Metodista, embora não faça mais parte do CONIC, é uma igreja fundadora. E aí, depois, mais tarde, entraram também as igrejas episcopal anglicana e várias famílias de igrejas reformadas. E a nossa composição atual é de 6 igrejas, além da católica, da evangélica de confissão luterana, a episcopal anglicana, a presbiteriana unida, a síria ortodoxa de Antioquia e a Aliança de Batistas do Brasil, que é a igreja membro mais jovem, né, que a gente acolheu recentemente, fruto da campanha de 2016. Sim. Bom, para esse ano, vocês estão propondo um tema que é fundamental não só para o ecumenismo, mas para a sociedade brasileira, que é o tema do diálogo, né? Como é que foi assim o debate, né, que levou a vamos trabalhar esse tema, né, e a importância desse tema para o momento atual? Então, desde que esse tema foi apresentado, essa campanha, né, foi apresentada para o CONIC, uma das questões assim que imediatamente surgiu era da importância da campanha reforçar o ecumenismo, e não tem como reforçar o ecumenismo sem a perspectiva do diálogo. Claro. Então, a gente fez as consultas às comunidades, né? Cada igreja fez a consulta sobre que tema a gente poderia trabalhar, e os temas mais recorrentes foram aqueles que apontavam para as polarizações, para essa propagação de fake news nas redes sociais, sobre essa coisa de, como é que chama, de ódio que é propagada pelas redes, dessa cultura do cancelamento, que também tem sido muito forte nos últimos anos. Então, a partir dessa análise, a gente chegou nessa síntese: fraternidade, diálogo, compromisso de amor, que tentou resumir de uma forma mais afirmativa aqueles temas que apareciam como um resultado de um diagnóstico da realidade. As polarizações entre internas dentro das igrejas também apareceram muito, e essas polarizações também podem ser resolvidas pelo diálogo. E o tema bíblico, ele também foi muito no sentido assim, o que da base da nossa fé cristã nos motiva para o diálogo é a fé em Jesus Cristo. Então veio esse versículo de Efésios, que alguém encontrou: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E assim, caiu como uma luva para o que a gente queria comunicar com a campanha. E falando então sobre o que vocês estão querendo comunicar, os objetivos, não é? Como é que você resumiria, né? Olha, isso é onde a gente quer chegar, né? Então, assim, primeiro, a gente quer chegar no horizonte de que as pessoas, as comunidades de fé, as pessoas que não têm religião, todas possam refletir que uma cultura da polarização, uma cultura que se orienta pela deslegitimação da vida do outro, pela deslegitimação da vida do planeta, que isso não é coerente com uma cultura, desde a perspectiva cristã, com uma fé, com a tradição cristã, mas também não é coerente com nenhum processo civilizatório. Então, chamar a atenção para as práticas de diálogo e de que elas são possíveis como caminho para a superação dessas divisões. E aí a gente elencou, assim, nos objetivos específicos, algumas questões, como, por exemplo, a denúncia dessa instrumentalização da fé em Jesus Cristo para propagar a discriminação e o ódio. Outra questão é afirmar a cultura do amor em lugar da cultura do ódio, que ali vem uma inspiração muito forte do Papa Francisco, né? O Papa Francisco enfatiza muito uma cultura de amor e de diálogo,
Esse objetivo veio muito inspirado nessas falas dele. E depois também destacar as boas práticas que já existem em relação ao diálogo, porque muitas vezes a tendência da gente é olhar muito para os aspectos negativos da sociedade, muito para aquilo que gera divisão, e esquecer que existem muitas experiências que muitas vezes são pequenas, mas que conseguem trabalhar a superação de conflitos através do diálogo. Então, esse convite de olhar também para essas boas práticas que a gente já realiza. Bom, a gente está terminando esse bloco, mas tem muitas questões que você deixou, então, que a gente pode seguir conversando. No Religare de hoje, eu converso com a pastora Romy Ben, que ela é secretária executiva do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ela é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e nós estamos conversando sobre o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica do ano de 2021, Fraternidade e Diálogo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.